Olá, esse é o Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AltV, a TV da internet, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Hoje vamos ter história e técnicas que resultam em arte e cultura. Convido a todos, a partir de agora, para entrarem no clima e acompanharem todas as imagens da exposição Calçada Portuguesa. Pode apresentar. São imagens que a gente acabou selecionando da exposição que está aí disponível aqui em São Paulo, hein? Até o dia 25 de fevereiro, a exposição Calçada Portuguesa está aberta para o público no Conjunto Nacional, Avenida Paulista 2073. Facinho, hein? Pertinho aí do metrô, também Consolação. Esta amostra itinerante vai seguir para outras cidades. São imagens que foram captadas em várias localidades aí de Portugal, como praças, ruas e parques. E na cidade de São Paulo, nos mais variados enquadramentos também. Sabe aonde? Do Conjunto Nacional. A Calçada Portuguesa é candidata aí ao título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. E agora vamos aí seguir com mais imagens e ficar por dentro da história, do resgate cultural e das atividades aí da programação da Casa de Portugal, que aí fez toda aí a coordenação e incentivou realmente aí essa exposição aí acontecer. E está aqui comigo já o diretor da Casa de Portugal, que é o Paulo. Muito obrigada pela visita. Eu que agradeço o convite, é um prazer. E Paulo Machado, você estava me contando aqui dos bastidores que itinerante já tem uma programação aí prevista para as próximas cidades, não é isso? Essa exposição Calçada Portuguesa surgiu a partir do interesse da Casa de Portugal em divulgar a calçada portuguesa neste momento em que é candidata a Patrimônio Material da Humanidade pela Unesco. Então convidamos a fotógrafa Catarina Machado, que durante o mês de outubro fez centenas de fotografias em Portugal, basicamente calçadas de norte a sul do país, e duas dessas calçadas aqui no Brasil integram essa exposição. Uma delas é a calçada do próprio Conjunto Nacional. Que é o único espaço remanescente ainda com calçada portuguesa na Avenida Paulista, e por isso é importante que a cidade e o paulistano valorize esse espaço. E o outro no Museu do Ipiranga, onde há também um tapete de calçada portuguesa extremamente bonito e muito representativo e que valoriza a calçada portuguesa que existe um pouco pelo mundo inteiro. Paulo, a gente falando como exposição, dado esse nome, Calçada Portuguesa, mas a gente pode falar também mosaico português e pedra portuguesa, porque existe aí um cenário, uma produção realmente riquíssima que passa pela história, né? Começou lá pelo século XV, não foi isso? Exatamente. Normalmente a pedra portuguesa era utilizada como lastro para os navios. E com o tempo, uma pedra de basalto ou a pedra de calcário, a branca e a preta são as mais utilizadas, começaram a ser utilizadas por calceteiros, que são exímios profissionais que conseguem tecer com a pedra portuguesa desenhos muito bonitos, muito variados, e começou inicialmente na cidade de Lisboa. Com o passar do tempo, passaram a ser utilizadas também pedras com outras cores, e a presença da calçada portuguesa começou a ser disseminada um pouco também por todo o mundo. É muito conhecido, por exemplo, no Rio de Janeiro, o calçadão da praia de Copacabana, que é uma calçada portuguesa inspirada numa calçada que ainda hoje existe junto à Torre de Belém, na cidade de Lisboa. E o que é mais interessante é que esse patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco não consagra apenas a calçada portuguesa existente em Portugal, mas toda e qualquer cidade que tenha a calçada portuguesa, esse acervo passa a integrar também o patrimônio imaterial e mundial consagrado pela Unesco. São fatos aí muito importantes, históricos, né? Que eu quero retomar aqui, dando algumas datas, porque
É tão importante quando você tem um correlato, você tem aí na sua produção, né, na hora de projetar, arquitetar, avaliar a sua ambientação, o que você vai fazer ali de modificação, ou então você vai acrescentar. Você ter também essa bagagem histórica, né? Vou pedir aí para a produção já ir mostrando as fotos, mas de início a pedra portuguesa foi usada como lastro dos navios que partiam de Portugal desde o século XV em busca de sonhos, especiarias e descobertas, para garantir a estabilidade aí da navegação. Depois, já em meados do século XIX, tomou aí a forma de calcetamento de praças e passeios públicos. O primeiro uso teria sido no Castelo de São Jorge, em Lisboa, pedras com formato irregular, geralmente em calcário branco e negro, e usadas aí para formar padrões decorativos pelo contraste e pelas duas cores. Aí a gente está vendo já as imagens do Castelo de São Jorge. Logo se percebeu a harmonia estética desse jogo de cores, o preto e o branco, mais tradicionais, embora depois tivesse ficado populares também o vermelho, o azul e o cinza e mais o amarelo. Na sequência do sucesso do Castelo de São Jorge, veio a Praça aí do Róseo, também em Lisboa, né, Paulo? Movimentos sinuosos do calcário aí branco e preto formavam ondas, o mar largo, a prestar culto e homenagem aos descobrimentos e a seus heróis. E o que o Paulo Machado citou para a gente, né? A inspiração aí para o calçamento também, para as calçadas do Rio de Janeiro, né? Mais diretamente ali de Copacabana, né? Olha o enredo, né? Olha o contexto aí também histórico desse jeito. E no Brasil, essa expressão cultural é fortíssima, né? Quando a gente fala da união e o que a gente pode trazer de expressão da comunidade, da cultura e do sócio, né, cultural, o que é transporte, o que é intercâmbio entre Brasil e Portugal, a gente pensa realmente na arquitetura e se passa pela calçada, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A Casa de Portugal completa esse ano 84 anos de existência. Ela surgiu vocacionada para a promoção cultural da cultura portuguesa e da cultura brasileira, portanto, aí um intercâmbio luso-brasileiro, e surgiu um pouco por conta do surgimento, em 1935, da USP, aliás, em 34, da USP, porque o governo do Estado, naquela ocasião, foi buscar em Portugal diversos professores, diversos catedráticos que vieram lecionar na Universidade da USP, e esses professores em São Paulo sentiram falta de um local onde pudessem fazer exposições ou onde pudessem conversar sobre a cultura portuguesa. E nessa ocasião, associando-se já a diversas pessoas residentes em São Paulo, portugueses residentes em São Paulo, que já tinham o interesse de criar uma casa máter, a Casa de Portugal, então constituíram essa associação. E a Casa de Portugal até hoje tem esse viés cultural, esse viés de promoção cultural. Na Casa de Portugal temos uma galeria de artes que tem um calendário bastante extenso e variado durante todo o ano. E a Casa de Portugal organiza festivais de fado, também festivais de cultura popular, como vai acontecer agora no próximo dia 23 de fevereiro. 23, então 23 deste mês, hein? Programa em cima com a agenda, a programação completa, hein? Uma festa que tem uma procura muito grande pelo público brasileiro, que é a festa da Vindima. Vindima é a colheita das uvas. E o nosso grupo folclórico, que completa 42 anos de existência, é quem organiza essa festividade, dia 23, na Casa de Portugal, e contamos com a presença de todos vocês. Especificamente no caso da exposição Calçada Portuguesa, o interesse da Casa de Portugal foi encontrar parceiros que também tenham interesse na promoção cultural luso-brasileira, para que possamos fazer não só nas instalações da Casa de Portugal, mas também em instalações que tenham uma visibilidade junto do público brasileiro, iniciativas dessa natureza. A Calçada Portuguesa é da fotógrafa brasileira Catarina Machado. Sim. E tem a curadoria do Dr. Belisário dos Santos Júnior. Depois eu vou dar detalhes, hein? Tudo aqui para vocês. Que é diretor da Casa de Portugal. E essa união, né? Essa busca, esse grupo de trabalho para identificar esses locais para a fotografia e escolher São Paulo, escolher, vamos dizer, o Conjunto Nacional, porque eu mostro muito o Conjunto Nacional aqui, porque ser representante, né, dessa cultura também, e quando a gente fala da Avenida Paulista. Eu tenho algumas imagens, olha que impressionante, quando você já entra, você já identifica, você não precisa dizer por a legenda de onde é, né, acho que já
aí nos seus anos, né, chegando aí a ter também importância arquitetônica para São Paulo, se traz essa informação, né? E como você disse também, né, Paulo, na abertura, é um local que vocês buscaram dentro de pesquisa que não teve intervenção, né? Se manteve, né? Exatamente. O Conjunto Nacional na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, quer internamente na sua galeria, quer no passeio externo, é o único quadrilátero que ainda mantém a calçada portuguesa na cidade de São Paulo. E é lamentável porque a Avenida Paulista tinha uma presença de calçada portuguesa muito significativa. Só para vocês terem ideia, esse desenho da calçada portuguesa que existe no Conjunto Nacional, que hoje é o logotipo do Conjunto Nacional, porque é uma letra N também, inicialmente foi a representação do estado de São Paulo feito por alguns indígenas. Então hoje, se nós esticarmos esse N, nós vamos perceber que é o mapa do estado de São Paulo, que hoje também é muito utilizado nas calçadas da cidade, que é muito utilizado em piso hidráulico, não em calçada portuguesa, mas de certa forma imitando a calçada portuguesa. Então, a escolha da galeria do Conjunto Nacional não foi por acaso, é porque é hoje um dos mais importantes tapetes em calçada portuguesa na cidade de São Paulo. E é pena que no centro de São Paulo haja também a calçada portuguesa, lamentavelmente muito mal conservada, que prejudica os pedestres, mas a calçada portuguesa é muito fácil de ser conservada. Só é preciso haver boa vontade e talvez algum interesse político e urbano para que a calçada portuguesa seja mantida e conservada devidamente. Dentro do que a gente conhece de técnicas, né, de você fazer a recolocação, né, há muita dificuldade quando a gente pensa, no caso eu estou falando um pouco mais aqui para o público de arquitetura e de design, a colocação e aí a busca da mão de obra, né, a pessoa correta ali para fazer a parte mesmo necessária da aplicação. Acho que com essa busca também do que a Portugal está fazendo junto com a Unesco de tornar aí a calçada portuguesa um patrimônio cultural, vai se abrir aí muitos investimentos e a valorização mesmo do que é em todo o processo para se ter aí tanta conservação e beleza, né? Essa dificuldade da mão de obra para fazer a manutenção e para construir a calçada portuguesa é uma dificuldade que existe também em Portugal. Por isso, a Câmara Municipal de Lisboa, que é a prefeitura da cidade de Lisboa, criou a Escola de Calceteiros, que é uma escola que tenciona que haja uma permanente reciclagem das pessoas que trabalham na calçada e criar novos profissionais e profissionais mais jovens que possam manter essa arte da calçada portuguesa. Existe ainda a possibilidade, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a Casa de Portugal em São Paulo, de se realizar em São Paulo e com apoio da Prefeitura Municipal, alguns workshops com calceteiros portugueses que virão especialmente de Lisboa para demonstrar e para passar a técnica da construção e da manutenção da calçada portuguesa. E quando foi anunciado, né, pela Câmara então, de Lisboa, se teve já essa preocupação, né? Olha, vamos buscar assim, o reconhecimento da questão como patrimônio da humanidade junto à Unesco, mas valorizando também a profissão, a parte técnica, não foi isso? Sim. Pelo que eu fiz umas pesquisas, acho que foi um grande debate no país, não foi? A ideia é justamente essa, porque a partir do momento que você tem um assunto candente, candidato a patrimônio imaterial na Unesco, é necessário também que haja mão de obra disponível para fazer a manutenção dessas obras de arte. Então foi uma preocupação que a Câmara Municipal de Lisboa teve e que algumas outras câmaras por Portugal inteiro também tiveram, para que esse patrimônio já existente pudesse ser devidamente mantido e preservado. Vamos ver então imagens aí do patrimônio cultural, essa campanha, né? Porque passa agora por processos e etapas, né? Envolvendo aí, tá em tudo lá em Portugal, né? A gente tá vendo aí selos também relacionados aí à campanha, né? Sim, os Correios de Portugal lançaram uma coleção para mostrar mesmo que de selos. Todo mundo ali apoiando e vai levar, e sim, tenho certeza que esse trabalho de divulgação, esse trabalho maciço,
vai trazer o resgate, né, também pela arquitetura e pelo design e principalmente, né, vai fazer ali a documentação histórica, quantas histórias ali envolvendo aí também séculos de uso aí também da pedra portuguesa. E se tiver mais interação, buscar muito mais incentivos, dá-se para fazer muitas outras contribuições e intercâmbios, né? Não só com os calceteiros, mas acho que também da questão muito mais de intercâmbio, de conhecimento e também de produtos, né? Sabe que é interessante, ainda ontem, no Conjunto Nacional, nós recebemos a visita de alguns jornalistas brasileiros, um deles, inclusive, com um projeto chamado Calçada de São Paulo, um projeto extremamente interessante, que fotografa a calçada da cidade, várias calçadas da cidade de São Paulo, com esse olhar de utilidade urbana, de mobiliário urbano, que eu acho que é extremamente interessante, porque muitas vezes as pessoas caminham, pisam, andam pela calçada e não se apercebem do valor arquitetônico, do valor histórico da própria calçada, a menos que seja uma calçada que não esteja devidamente conservada, e aí sim é alvo de críticas. Mas é muito importante essa interação, e a Universidade de Aveiro, uma universidade extremamente importante em Portugal, na área da comunicação, na área da tecnologia e também na área do urbanismo e da arquitetura, pediu a um desses jornalistas que fizesse essa visita à exposição para poder também entender melhor e entender a participação das peças que divulgam a calçada portuguesa em Portugal e também a calçada portuguesa bacana, aqui no Brasil. Olha a mobilização, tudo acontecendo desse jeito, né? Vamos ver então a imagem de calceteiros, né? Essa definição, né? A pessoa mesmo que está à frente, a prática mesmo é de colocar diretamente aí ou fazer a substituição de peças, né? De pedaços, e geralmente são pedras aí trabalhadas desse jeito. Você também estava me falando nos bastidores, Paulo Machado, que já existe também uma outra situação que vai trazer aí resultados melhores, né? Esse espaçamento entre essas pedras, elas não acontecendo, não tendo um distanciamento, né? Elas sendo muito mais próximas, né? Na própria exposição, quem visitar a exposição até o dia 25 no Conjunto Nacional vai perceber que em algumas calçadas o espaçamento dessas pedras é bastante menor, em outras nem tanto, é mais rústico. Mas isso é uma situação, em alguns casos, uma situação proposital, até porque esse espaçamento maior remete às calçadas mais antigas. Atualmente, principalmente em Lisboa, esse espaçamento, esse rejunte, digamos assim, ele é quase que imperceptível. Mas uma questão que vale a pena também ressaltar é a questão da permeabilidade. Sim. Como a calçada portuguesa é feita sobre areia, facilita muito que a água da chuva seja drenada muito rapidamente, evitando que a água emposse e evitando o alagamento também na cidade. Então, é uma técnica que tem uma preocupação também com o meio ambiente, que é extremamente importante. E nós encontramos também, principalmente na cidade de Lisboa, alguns centros comerciais que utilizam a calçada portuguesa polida. Ela é polida e quem pisa nessa calçada parece que é um tapete feito em mármore. É a calçada portuguesa polida e devidamente rejuntada, tal como é a calçada portuguesa existente hoje na área interna, na galeria do Conjunto Nacional. Estou falando para vocês muita técnica aqui e vou aproveitar para agradecer aqui a audiência, a participação aí também de muitos arquitetos e designers, e já vou emendar aqui as perguntas, hein? A primeira vem da Iris Pereira de Campinas. A Iris é designer há 10 anos e nesse período todo ela fez muito trabalho de restauração de casarões, acredito que ali na região de Campinas, hein? Depois você confirma. Mas a pergunta dela é o seguinte: a dificuldade é exatamente manter a qualidade. Começamos com uma equipe e no meio do caminho não temos como substituir. Aí a gente tem que passar para o plano B e geralmente não fica bom. Ou então, logo na avaliação, já ali apontar quais serão as dificuldades em trabalhar no restauro. Provavelmente de calçadas. Provavelmente sim, acho que é realmente uma dificuldade que nós também na Casa de Portugal encontramos. A Casa de Portugal tem também no seu interior
peças de arte e nós temos também alguma dificuldade nesse restauro. Inclusive temos no salão principal uma parede toda pintada em 1954, quando se inaugurou o edifício, por ocasião do 4º centenário da cidade de São Paulo, e também encontramos alguma dificuldade nessa situação. É óbvio que a calçada portuguesa é ainda mais difícil, porque não é muito comum no Brasil, embora haja uma manifestação e uma presença da calçada portuguesa praticamente nas principais capitais. É uma dificuldade, como eu referi, que também existia em Portugal, mas houve uma preocupação em que houvesse novas pessoas jovens, aproveitando a experiência dos mais antigos, que transferissem esse know-how para os mais jovens, para que essa arte pudesse ser continuada. A Iris deu ok aqui. Legal, Iris. Interatividade total. Vou mandar aqui um abraço para o Mauro Sandes e também para Pretas Prit. Pretas Prites, aí deve ser um escritório bacana, hein? Tem mais uma pergunta bem técnica aqui. Como fazer para importar sem ter um preço tão alto as pedras portuguesas? Existe algum caminho, algum incentivo? Sabe que essa é uma preocupação que até algum tempo eu tinha. Voltou aqui, ó. Francisco perguntando. Ok, Francisco. Era uma preocupação que nós tínhamos também, porque há uma área aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, onde fica o monumento ao Padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, que tem uma parte de calçada portuguesa. É um monumento também da época do 4º centenário da cidade de São Paulo. E nós encontramos muito facilmente, numa busca muito rápida, fornecedores de pedra portuguesa, tanto nas cores preta, branca e também a vermelha. Então, se você fizer uma pesquisa, pode ter certeza que vai encontrar fornecedores aqui no Brasil sem precisar importar a pedra. E vamos falar mais da Casa de Portugal. Se tiver dificuldade, procure a Casa de Portugal, que faz essa ponte, né? Ainda mais esse resgate. E eu queria começar já passando detalhes da programação que você citou lá na frente, porque já tem 5 perguntas. Eu quero saber muito mais como visitar a Casa de Portugal. Essa veio de São Paulo mesmo, da Bruna Pereira. Já Cíntia Moreira quer saber, Casa de Portugal é em São Paulo? Vou passar já as informações. E abraços aqui para Teile Stella, mais Tereza Pereira, mais Clébria Machado, mais Cíntia Pereira de novo e também o Renan. Então vamos começar o seguinte, vamos falar um pouco mais agora da Casa de Portugal. Quero mostrar aqui as imagens e vamos dando esses detalhes, né? A Casa de Portugal, Paulo Machado está aí para completar 84 anos, quando vai ser? Em 14 de julho completamos 84 anos de existência e esse edifício foi inaugurado em 1955. Para responder a pergunta da Bruna, a Casa de Portugal fica aqui em São Paulo, na Avenida da Liberdade, número 602, a 200 metros da Estação Liberdade, é muito fácil chegar. Nós funcionamos das 8 às 17 horas. Temos uma biblioteca, aliás, 2 bibliotecas com cerca de 30 mil volumes que podem ser consultados. A biblioteca funciona das 14 às 17 horas, não é preciso agendamento. E temos um calendário promocional bastante variado que vocês poderão ter a informação atualizada seguindo a nossa página no Facebook, Casa de Portugal São Paulo, ou visitando o nosso site, casadeportugalsp.com.br. Lembrando que nós temos festivais de música, festivais de folclore, exposições. Neste mês já tem um, passa pra gente. Que é no dia 23, a Festa da Vindima, e acontece na Casa de Portugal há cerca de 70 anos, um almoço muito tradicional, conhecido como Almoço das Quintas. Chama-se Almoço das Quintas porque acontece todas as quintas-feiras, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Quem tiver interesse em provar uma autêntica gastronomia portuguesa, pode comparecer à Casa de Portugal a partir do meio-dia, todas as quintas-feiras. Nossa biblioteca funciona também, como já referi, no período da tarde e muito em breve, através de uma parceria com a USP, ela estará disponível online para quem quiser fazer a consulta. Opa, aí pronto, hein? Completíssimo, hein? E o Paulo Machado, vamos falar um pouquinho. Brasileiro, nascido em São Paulo, minha família de Trás-os-Montes.
Durante 28 anos trabalhei no Turismo de Portugal, que é um organismo ligado à Embaixada de Portugal, com a função de promover a oferta turística portuguesa. Estou na Casa de Portugal há cerca de 30 anos, atualmente na primeira vice-presidência, uma diretoria que vai ser renovada a partir agora do próximo mês de março, a cada 2 anos há eleições, mas a Casa de Portugal mantém esse viés, atualmente um viés cultural. Inicialmente, quando ela foi criada, quando ela foi fundada, havia essa preocupação com a promoção cultural. Quando houve o grande fluxo imigratório de Portugal para o Brasil, passou a ter também uma preocupação assistencial. Foi então que a Casa de Portugal estabeleceu um protocolo de cooperação com a Beneficência Portuguesa, que existe até hoje. Os nossos associados são atendidos na Beneficência Portuguesa por conta dessa parceria entre as duas instituições. E a partir de 20 anos para cá, retomou essa vocação de uma instituição, uma entidade que promove a cultura e o intercâmbio cultural luso-brasileiro. Muito bem, tudo isso, hein, para vocês acompanharem. Eu já busquei também aí dar o like, seguir a Casa de Portugal nas redes sociais. Vamos fazer o seguinte, então, já está quase acabando o programa, passar mais detalhes da exposição que até já 25 de fevereiro está aí disponível para o público aqui de São Paulo. Depois vamos também trazer aqui toda a programação, já que a exposição é itinerante, para todos terem aí conhecimento. Mas enquanto isso, vamos ver as imagens aí que falam exatamente desse resgate, né, histórico, e traz essas delicadezas, né? Toda a parte histórica e também a parte aí técnica e relacionada aí às calçadas portuguesas, que damos o nome, né, Paulo Machado, de mosaico português, das pedras portuguesas, trazendo todo esse encantamento desse jeito. Lembrando que essa exposição foi aí organizada, né, pelo curador. A gente tem aqui o curador, que é o Belisário dos Santos Júnior, é ele mesmo, o advogado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e o Belisário, que já foi secretário aí e também integrou outros cargos junto à OAB na área de Direito, é produtor teatral, né? Conheci também ele nesse espaço, muito mais voltado aí viés para a cultura. E as fotos aí foram feitas, organizadas pela brasileira, a Catarina Machado, que foi aí a convite da Casa de Portugal, fez a viagem à cidade de Portugal em outubro de 2018 e pelas suas lentes registrou aí o engenho, a arte das calçadas portuguesas, e também fez aí as fotos em São Paulo, tudo para reunir e trazer esses detalhes dessa forma, dessa comunicação, que é uma exposição, e uma exposição itinerante. Estamos quase aqui terminando. Queria que você deixasse também seus contatos, deixasse aí também uma mensagem, já que a gente tem essa aproximação, né? Eu tenho Rodrigues no meu sobrenome, não, é inevitável, né? Acho que a formação aí brasileira, né? A formação também aí das famílias, né? Todo mundo tem aí um viés, tem um laço, tem um enlace com Portugal. Sabe que a comunidade portuguesa, ela tem sido renovada com o passar dos tempos. Atualmente nós temos cidadãos nascidos no Brasil que obtêm a nacionalidade portuguesa, portanto integram a comunidade portuguesa, que para nós da Casa de Portugal significa uma comunidade extremamente importante, uma comunidade moderna, engajada com as novas tecnologias. Por isso a Casa de Portugal busca contactar esse segmento da nova comunidade portuguesa por intermédio das redes sociais, por intermédio da internet. Então nós queremos fazer um convite para essa nova comunidade portuguesa que visite a Casa de Portugal, que faça o like nas nossas páginas, nas redes sociais, e que visitem a exposição Calçada Portuguesa até o dia 25, no Conjunto Nacional, de domingo a domingo, que conheça o trabalho da Casa de Portugal, visite a Casa de Portugal, e agradecemos o apoio que foi dado pelo Conjunto Nacional, pelo Instituto Paulista Viva e pelo Consulado Geral de Portugal em São Paulo, que é uma das instituições que apoia a Casa de Portugal nas suas mais diversas manifestações de promoção cultural, quer no calendário que acontece na própria casa, quer no calendário itinerante. A exposição Calçada Portuguesa, ela em maio estará na Casa de Portugal,
de São José do Rio Preto e depois inicia um calendário itinerante por todo o Brasil em instituições luso-brasileiras com o apoio dos consulados de Portugal locais. E nós teremos a oportunidade de divulgar para vocês quando nós tivermos esse calendário devidamente definido. É isso aí, essa iniciativa é uma promoção conjunta aí da Casa de Portugal e do Conjunto Nacional, com apoio da Associação Paulista Viva e do Consulado Geral de Portugal em São Paulo, registrando-se aí o patrocínio da TAP, da Caixa Geral de Depósitos e dos patrocinadores da EDP e do Grupo Fátima Hostel e do Hotel Mundial Lisboa. Parceiros que apoiaram a recolha aí das imagens em Portugal. Importantíssimo aí o incentivo também vindo do setor privado para se trazer esse resgate de história, técnica que resultam aí em arte e cultura. Esse é o Design Arquitetura. Quero agradecer pela visita e vamos sim registrar aqui mais para frente toda a programação em torno aí da cultura e trazer também esses detalhes pelas calçadas portuguesas, por onde for aí a exposição. Obrigada pela audiência e voltamos na próxima semana com mais um Design e Arquitetura.